De Jó. Abram, por gentileza, suas Bíblias no texto que nós já temos lido ao longo desses estudos, Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12. Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12. Eu vou ler, irmãos. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não me estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e nos dê o entendimento e a aplicação nas nossas vidas da palavra de Deus. Irmãos, nós já lemos esses versículos e hoje vamos dar ênfase no que era permitido a Satanás agir ali. Bem, pela leitura desses versículos, a gente já observa alguns pontos bem interessantes. Primeiro, Satanás não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, como o nosso Senhor está, né? Ele tem conhecimento de tudo que acontece no mundo e das atividades, porque ele tem os demônios, seus demônios, a seu serviço. Mas ele não é onipresente. Ele também não é onisciente, porque se ele fosse, ele conheceria o coração de Jó e saberia que o intento dele ali não teria o fim que ele esperava. Ele não conhecia o coração de Jó. De verdade. Deus sim conhecia o coração de Jó e saberia as atitudes que Jó tomaria. Bem, no mundo espiritual não existe zona neutra. A gente andando com o Senhor, nós vamos sempre observar isso, né? Ou é do bem ou é do mal. Não vai existir um meio termo aí. A gente também vai observar que todas as oportunidades que o inimigo da nossa vida tem, ele vai usar para nos atacar. A Bíblia fala que ele é aquele que nos acusa dia e noite. E nós também temos muitos nomes para chamá-los, né? Nós usamos muitos nomes e eu gosto de me referir como o inimigo das nossas almas, né? O inimigo das nossas almas, porque esse é o intento dele e é isso que ele vai fazer todos os tempos, até o fim dos tempos, porque o tempo dele está se esgotando, e o quanto mais ele puder agir para nos tirar a salvação, ele vai agir. Ele vai atuar a todo instante para isso. E a estratégia dele muda com o passar do tempo. A estratégia vai mudando, ele vai se aprimorando, né? E vai atacando e minando o ser humano da forma como ele pode. A gente vê muito, hoje a gente usa muito a expressão que o inimigo das nossas almas não quer mostrar os chifres, né? Não quer mesmo, né? Não precisa mostrar os chifres. O trabalho dele é bem mais sutil no mundo de hoje, né? Trabalha muito mais na sociedade, muito mais nos acontecimentos, as palavras que a gente troca muito. A gente vinha comentando no carro, o que nós, os mais velhos, crescemos ouvindo como isso é pecado, isso não é pecado, agora tira-se a palavra pecado, coloca erro, falha e outras palavras, e vamos
deixando de ouvir a palavra pecado, substituindo por outras, né? Vivemos uma época de muita palavra inclusão, isso envolve aceitar coisas que a Bíblia condena e trata como pecado, e toda essa mudança no linguajar, na maneira de agir, isso tudo é sutil, uma maneira sutil de ir atuando na sociedade, atuando no meio da igreja até, e nos tirando do caminho do Senhor. Bem, quando eu falei que ele pode ser usado por muitos nomes, aqui o autor dessa revista vai até fazer uma alusão que o que aconteceu com Jó ali, essa reunião celestial que houve ali, ele vai citar outro episódio na Bíblia, onde também havia como que uma reunião celestial em que os seres do bem e do mal estavam presentes. E ele vai usar ali 1 Reis 22. Eu vou pedir aos irmãos que em casa façam uma leitura de 1 Reis 22, mas do capítulo inteiro. A parte onde ele fala da reunião celestial, ali no caso o episódio é com Acabe, e um único profeta entre 400 era o profeta do Senhor, e ele vai fazer uma condenação a Acabe. E a palavra vai dizer ali que veio um espírito com a permissão de Deus, e aqueles 400 ali foram todos usados para dizer o que Acabe queria. Não, você é vitorioso, você terá vitória, e aquilo tudo. E aí, num texto que eu entendo que o autor usou de linguagem de ironia e usou sátira ali, né? O profeta vai falar exatamente, e Acabe até manda que o prenda, né? Mas eu quero que vocês em casa estudem esse capítulo inteiro, que tem uma coisa muito interessante sobre essa história. E lembre da frase: quando Deus fala, até o silêncio tem mira. Quando você estudar esse capítulo, você vai entender porque essa frase, que não é minha, né? Mas quando Deus fala, até o silêncio tem mira. Mas, de qualquer forma, vai falar de uma outra reunião ali celestial, e o profeta vai dizer: olha, eu estou vendo ali que você vai ser destruído mesmo. E quando chama o profeta, Acabe já diz: mas por que nós vamos chamar esse, se esse é o único que fala contra mim? Né? Então vem um espírito do mal que fala exatamente aquilo que Acabe queria ouvir. Né? Deus permitiu que aquele espírito dissesse a Acabe o que ele queria ouvir. Né? Houve a permissão de Deus ali para que o mal atuasse e o espírito enganador falasse aquilo que era o que o coração de Acabe já queria ouvir. Bom, então o nosso inimigo não é onipresente, ele não é onisciente e muito menos ele é onipotente. Bem, ele está debaixo da autoridade de Deus, ele podia agir até onde Deus permitisse. Até onde Deus permitiu, ele foi. Primeiro Deus havia dito que ele não tocasse a vida de Jó. Depois permitiu para que tocasse, veio a enfermidade, tudo aquilo que nós já sabemos e estamos estudando a respeito de Jó. Deus usa até os momentos em que nós somos mais atribulados e afligidos, e Satanás está ali atuando, e Deus pode reverter isso e usa para nós como aprendizagem, crescimento espiritual, mudança de vida e tantas outras atitudes que o Senhor pode reverter. Um bom exemplo que nós podemos usar foi a vida de José. Né? Olha o mal que o inimigo realizou na vida dele. A ser vendido pelos irmãos, passar pelo aquele período que ele passou preso, quanto sofrimento, quanta dor, o abandono, depois ser acusado injustamente pela mulher de Potifar. E o que nós vamos ler lá no encontro de José com seus irmãos? Que ele disse: olha, vocês intentaram me fazer o mal, mas Deus reverteu esse mal em bem, e quantas vidas foram salvas através disso. Né? A vida de José é um bom exemplo, mas quanta dor e quanto sofrimento ele passou. Outro exemplo que nós vamos ver claramente Satanás atuando é
esse eu vou pedir aos irmãos que abram junto comigo. Deixa eu pegar aqui, irmãos, sem anotação. Lucas 22, versículos 30 e 31. Não foi só com Jó, né? Olha lá, Lucas 22, de 30 a 31. Alguém tem microfone para alguém ler, Jô? Quem pode ler, por gentileza? Queira o microfone. Dá-lhe para o Lúcio, que o Lúcio vai ler. Escalado. Lucas 22, versículo 30 e 31. Opa! Será que eu marquei errado aqui? Não, não é esse texto. Então, eu anotei aqui, eu vou ler, até procurar o texto, ia demorar, mas Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. É o 30 e 31? É o 31. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho intercedido por você, para que, na minha tradução fala, não lhe falte fé, ou para que a tua fé não desfaleça. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Nós aqui ainda, a figura de peneirar o trigo, para a gente é fácil de entender, né? Vai chegar uma hora que os leitores da palavra não vão mais saber o que é peneirar o trigo, né? Peneirar o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho intercedido por você, para que não lhe falte fé. Na tradução de vocês é como? Não, esse versículo. Não lhe falte fé, não, a tua fé não desfaleça. Alguém tem outra tradução? Não vacile. Alguém tem outra? Não, então são esses. Para que a sua fé não vacile, é uma tradução boa. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos, né? Jesus mesmo, Jesus fala para Simão e já lhe diz, olha, quando você voltar para mim, ou quando você se arrepender, quando você se converter, anime os seus irmãos, né? Os discípulos, irmãos, foram durante todo o seu histórico de vida e de ministério assolados, né? Satanás fez de tudo para que eles se desviassem, para que eles abandonassem o evangelho, né? A vida deles foi muito atacada. Assim como nós vamos ver o ataque sobre a vida de grandes homens, os maiores homens de Deus, nós vamos ver quanto sofrimento, quanta dor, às vezes a luta em enfermidades, né? No corpo físico e outras lutas que nós temos. Mas vamos falar um pouco sobre o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas. Bem, lá em Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 15, é uma passagem que vai falar muito de quem ele era antes da queda, né? E nós não vamos ler o texto, mas o Andrei pode colocar o texto, né? Quem quiser ir acompanhando, pode acompanhar. Mas a gente vai ver pela palavra que Lúcifer tinha autoridade e função especial no céu, acima de todos os anjos. A gente vai ver quando descreve aí a forma como ele era vestido, as pedras preciosas e tudo, que também as mesmas da túnica do sumo sacerdote, nós vamos ver a importância que ele tinha. E no céu, irmãos, tudo era perfeito. Prestem atenção nisso. O céu era perfeito, o Éden era um lugar de perfeição, o milênio será perfeito, porque vai ter Jesus reinando. Judas andou 3 anos com Jesus, então esses 3 anos tinham que ter sido perfeito na vida de Judas. Os ambientes eram perfeitos, mas o pecado entrou. E Satanás, ele nunca quis deixar o céu, porque a Bíblia fala que ele foi expulso. Se ele foi expulso, era porque de lá ele não queria sair. O céu era perfeito. Então o pecado entra e ele atua atrás dos nossos sentidos, né?
do falar, do escutar, né? É através dos nossos sentidos que o pecado vem. E Satanás, o mesmo plano, a mesma forma que ele atentou estar acima de Deus, ser superior a Deus ou equiparar-se a Deus, que ele enganou os anjos, ele usa essa mesma fórmula conosco hoje. Ele usou a mesma coisa. Os anjos que foram enganados por ele e se rebelaram contra Deus e foram expulsos, e hoje são demônios que atuam junto de Satanás, mas ele usou a mesma mentira ali com Eva, a mesma coisa que ele desejou estar acima de Deus, ele passou esse desejo para Eva, olha, será como Deus, a mesma coisa, e ele atua hoje querendo a mesma coisa, nos derrubar e destruir as nossas vidas e acabar conosco, porque somos a obra da criação de Deus. A sua ira, a sua raiva, o seu furor está todos os dias atuando no mundo. Tem um pregador que fala que, e eu concordo, que Deus deu o domínio desse mundo para o homem e que o homem sublocou a Satanás, né? Satanás está aí, controlando, tomando conta e controlando aqueles que não pertencem a Deus. Alguns estudiosos falam que quando a gente diz que o Senhor domina sobre todas as coisas e ele domina sobre as nossas vidas, ele poderia impedir a atuação do maligno, poderia impedir a atuação de Satanás no mundo, mas o mundo tem que se voltar ao Senhor e entender o Senhor, senão esse domínio e esse impedimento da atuação de Satanás está sobre a vida de nós, os cristãos, aquele que reconhece o Senhor como Salvador, Senhor das nossas vidas, né? Bom, nós conhecemos o último livro da Bíblia, então nós já sabemos o destino do nosso inimigo, nós já sabemos que ele é um inimigo derrotado. E nós vamos ver isso bem claro em uma das passagens, lá em Apocalipse 20:10. Nós sabemos que o nosso inimigo é derrotado e será derrotado por tudo. Mas nós estamos aqui sobre a influência dele. Ele está atuando aqui. Bem, quando Satanás, a antiga serpente do Éden, que tem assolado a humanidade até agora, quando ele foi lançado na terra, e depois o Senhor criou o homem, e ele viu que o homem era a coroa da criação, ele voltou todo o seu furor contra nós. Ele atua e vem atuando, como eu falei, e vai mudando as formas de agir. E sutilmente ou nem tanto, agora a gente vê mais abertamente a atuação dele, principalmente quando a gente se assusta ali de ver igrejas satânicas ou coisa do tipo, né? Mas isso nos assusta a nós, cristãos, mas o mundo recebe isso como, não, todos nós temos o direito de adorar quem quiser, então, como tem igrejas cristãs, pode ter igreja satânica ou outra coisa assim. Conforme a atuação dele vai aumentando e vai piorando, e vai ficando mais visível para nós essa atuação dele, a gente vai vendo que mais perto está o fim, né? A Bíblia fala dos demônios aprisionados e que serão soltos no final dos tempos. Às vezes, alguns interpretam como isso já está acontecendo, ou pode ser que não, mas isso é de estudioso para estudioso. O que a Bíblia fala é que a atuação dele vai piorar. E a Bíblia também traz um alerta para nós, que o amor de quase todos, ou em algumas traduções, o amor de muitos esfriaria. Quando nós passamos por dificuldades, provações ou situações que nós vemos a atuação do inimigo nas nossas vidas, que foi o que Satanás quis fazer com Jó ali, é a hora em que ele
pensa e intenta que vai nos minar. Porque quando nós achamos que o nosso Senhor não tem forças, ou não pode, ou não quer nos tirar daquela situação, são os momentos em que a nossa fé enfraquece. Quando a nossa fé enfraquece, e até o próprio autor da revista vai dizer aqui, que no livro, que até agora virou um filme, né? C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele escreve uma frase: o inferno se alegra em ver o homem duvidar da fidelidade de Deus. Isso é exatamente o que Satanás busca: plantar dúvidas sobre a bondade divina e abalar a nossa confiança durante as nossas lutas. Né? O autor da lição foi muito feliz nisso. Ele busca plantar dúvidas sobre a bondade divina e abalar a nossa confiança durante as nossas lutas. Quando nós cantamos aqui, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, você reflete sobre isso que nós cantamos, e todos os dias das nossas vidas nós podemos sempre dizer isso? Nós cantamos isso. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. A palavra diz isso. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Mas há momentos nas nossas vidas que nós passamos por situações em que coloca em dúvida. Em tudo dai graças, né? Olha. Abra lá, vamos ler Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E alguém pode ler Romanos 8, 28. Jô, pode ler você, está com o microfone? E sabemos que Deus faz todas as coisas. Vou começar de novo. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas boas, é assim que a Bíblia está dizendo? Todas as coisas. Isso inclui coisas boas, coisas ruins, tristezas, perseguições. Não apenas experiências positivas. E essa promessa também é direcionada àqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Né? Não podemos pegar o separado ou pegar um pedacinho do versículo aí. Todas as coisas cooperam para o bem, porque a palavra continua. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas boas ou coisas ruins, tristezas ou perseguições. Lembra que nós falamos de José? O Senhor transformou todo aquele sofrimento em bênção para uma nação inteira. E Ele não abençoou só o povo do Egito, Ele abençoou os outros povos que vinham comprar os alimentos, que vinham adquirir alimento naquele período de seca. Então, Deus reverteu toda aquela situação ruim em bênção. A vida de Jó, depois, teve uma mudança radical ali. E como o pastor Edson bem lembrou numa das aulas, às vezes nós pensamos que toda essa desgraça que aconteceu na vida de Jó foi acontecendo ao longo de muitos anos. Mas não, provavelmente tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo. Foi um período pequeno em que tudo isso aconteceu. Ele teve os sofrimentos mais terríveis que nós podemos pensar. Perdeu sua família inteira da noite para o dia. A esposa, que poderia talvez ser o seu apoio, a sua segurança ali, também disse para ele, olha, amaldiçoa teu Deus e morre de vez, né? Já aconteceu tudo que podia acontecer, então vai, amaldiçoa Deus e morre, né? Que podia ser o amparo. E ele vai dizer, você está louca? Em outras palavras, você está louca? Né?
Sim. Eu acho que, até falei isso na outra aula que eu dei, que eu acho que ela é muito injustiçada em muitas análises que são feitas dela. Porque, realmente, a dor que veio sobre Jó veio sobre ela. Com exceção da dor física, que foi a doença, ela sofreu tudo junto com ele. Ela também sofreu a perca financeira, sofreu a perca de todos os seus filhos. Embora os dois estavam vivendo o mesmo ambiente de tristeza e de sofrimento, né? Então, talvez a fala dela foi uma fala de desesperação. Foi, né? Com certeza, a fala dela foi a fala de uma mulher desesperada em sofrimento e em dor. Mas que não conhecia Deus como o marido conhecia, né? Por experiência. O privilégio de Jó ali, Jó é um privilegiado. Foi Deus mesmo que disse quem ele era, né? Foi o próprio Deus que começa a conversa ali com o inimigo das nossas almas. Olha, você vê o meu servo Jó? Não tem homem mais íntegro do que ele. Olha, lá na terra, Jó é o cara, né? Foi o Senhor mesmo que começou essa conversa. E esse Deus chamar de Jó de meu servo é um título que não são muitos que receberam. Deus vai falar meu servo sobre Davi, lá em 2 Samuel 7,5, né? Eis aqui o meu servo. E o meu para Davi ele vai dizer, vai e fala ao meu servo Davi, que é o episódio quando Davi queria construir o templo, né? Davi estava ele morava em um belo palácio e ele estava incomodado que o Senhor não tinha uma casa. Então, ele intenta construir o templo. E aí, Deus vai dizer para Samuel, vai lá e diz ao meu servo Jó. Então, Davi, o Senhor se referiu a Davi como servo. E depois, lá em Isaías, que é quando já vai falar de Jesus, né? Do servo eleito. Eis aqui o meu servo, o meu eleito e tal. Mas o que Satanás questionava não era a retidão de Jó, mas Satanás questionava que a sua devoção era baseada em interesse pessoal. Porque quando ele fala para Deus, mas ele te serve ou te adora sem razão, ele te adora porque você cercou ele de bênçãos, porque nenhum mal pode tocá-lo. Satanás vai falar tudo isso para Deus. Nenhum mal pode tocá-lo, o gado dele só aumenta, quer dizer, ele está rico, cada vez mais rico. É por isso, é só por isso. O que Satanás está sempre querendo dizer não existe razão para o homem te adorar se não for pelo benefício das bênçãos que você vai dar. É esse o ataque. Era essa a acusação. Tira tudo isso e você vai ver que ele não vai te adorar. Né? Porque o inimigo das nossas almas não conhece os nossos pensamentos, mas ele conhece as nossas atitudes. Ele sabe como nós agimos. E nós caímos exatamente nos pecados que são tendenciosos a cada um de nós. Preparando a lição essa semana, eu ouvi uma mensagem que ela dizia assim, se você colocar uma caixa de bombom à minha frente para me tentar, para mim não será tentador. Eu até pensei nesse povo que ama chocolate, né? Nossa, quantas pessoas o chocolate é tentador, né? Ela disse, mas coloque uma garrafa de café, né? Então, é diferente. As áreas da nossa vida, as áreas em que nós temos dificuldade ou que fraquejamos, ou a área que é mais fácil de nós pecarmos. Exatamente. Mas o inimigo das nossas almas conhece tudo isso. Porque nós falamos e ele está ouvindo tudo que nós falamos. Irmãos, vocês assistem aquelas pessoas que fazem análise comportamental? Elas pegam um vídeo ou estão vendo alguém falando e pela forma como move os olhos, pela forma como mexe a cabeça, como usa as mãos, pela entonação da voz, ele consegue de um estranho saber se a pessoa está mentindo, se ela não está mentindo, o que está acontecendo. Satanás foi lançado na terra, mas não perdeu a maioria dos seus poderes com os quais ele foi criado, com a grandiosidade com a qual ele foi criado. Então, ele nos conhece pelo nosso jeito de agir,
pelo nosso jeito de ser. Não sabe o que nós estamos pensando, mas sabe como nós olhamos, sabe como nós vamos responder àquela situação. Briga no trânsito é uma coisa impressionante, né? Porque eu fico muito admirada das pessoas que conseguem acontecer um episódio no trânsito ali e ela foi xingada ou foi não sei o quê e não se encher de ira, irmãos. Olha que eu vou dizer para os irmãos, e eu considero que eu dirijo muito bem. Eu dirijo desde os 15 anos e nunca me envolvi em acidente. Está errado, eu sei, Regiane, mas nos meus 15 anos, eu acho que já era contra a lei, mas não era algo assim, né, nos meus 15 anos. E eu nunca me envolvi, graças a Deus, em acidentes sérios. Mas não muito tempo atrás, e eu sempre acho que eu já superei essa história de trânsito, o que acontecer não vai me... Mas não muito tempo atrás, uma pessoa, aquela situação de semáforo fechado, e eu estava certinho, o semáforo estava aberto para mim, mas ele aproveitou o semáforo lá e veio e queria que eu desse passagem, mas eu não vi quando ele veio. E, no entanto, quando ele buzinou, eu ainda olhei e disse, me desculpe. E ele disse assim para mim, vai pilotar o fogão. Irmãos, eu confesso para os irmãos, eu só não xinguei de um monte de nome porque ele passou. Porque a minha vontade, eu por mim até parava o carro para brigar por ele. Até porque é um tipo de fala que hoje é misógina, ou coisa do tipo, né? Eu fiquei muito revoltada com aquela situação. Só que depois que passa, você fala, mas por quê? Gente, por que eu vou me irritar com isso? Está sujeito, é o trânsito, tem tantas pessoas. Mas eu, analisando a situação, o que me enraiveceu não foi a fala dele, foi eu ter pedido desculpa. Porque se eu não tivesse pedido desculpas, então, isso já é mostra de um coração que eu estava ali. Eu fiquei chateada porque eu pedi desculpa e ainda assim a pessoa me ofendeu, né? É o meu comportamento, a minha atitude que acontece ali na hora. Mas mostra que eu não sou mansa para lidar com esse tipo de situação. Mas eu admiro os irmãos que têm facilidade com esse tipo, né? Com esse tipo de coisa. Bem, mas Satanás usa tudo isso e percebe as nossas atitudes em tudo isso aí, né? Por isso, quando eu vejo alguém que se envolve em briga mesmo, eu nem faço comentário e nem saio condenando, porque o trânsito é um ambiente que realmente mexe muito com a gente e nos mostra as mais diferentes formas de reagir. Bem, assim como Jó permaneceu fiel, mesmo quando a sua integridade foi colocada em dúvida, nós também somos chamados a manter a confiança mesmo nas dificuldades. Nós também somos chamados a perseverar mesmo quando as situações estão todas difíceis para o nosso lado. Nós também somos chamados a confiar no nosso Deus, a confiar no nosso Senhor, vencer as dificuldades, vencer as batalhas, colocar diante de Deus os nossos sentimentos. E nós temos muita dificuldade, e olha que nós somos cristãos, a maioria que está aqui, tudo cristão de berço, né? Nós temos dificuldade de colocar diante de Deus vários pontos da nossa vida. E nós vamos ver, quando a gente fala do inimigo das nossas almas, o que o orgulho faz. A soberba, a altivez. E isso são sentimentos que nós carregamos conosco. Nós também somos, muitas vezes, soberbos, altivos, arrogantes, detentor da verdade, dono da última palavra, né? Nós temos muita dificuldade em lidar com tudo isso. E todos esses pontos são usados pelo inimigo para atingir as nossas vidas. Nós achamos sempre que nós entendemos daquele assunto. Nem Jesus, que é a verdade, quando esteve aqui na terra, não discorreu sobre todos os assuntos da humanidade. Ou discorreu? Não. Jesus não se assentou para fazer discursos filosóficos ali, até porque, né?
Ele era a verdade ali. Mas ele não discorreu sobre todos os assuntos. Há muitos pontos em que Jesus nem falou sobre aqueles assuntos. E nós muitas vezes achamos que somos conhecedor de tudo e podemos falar sobre tudo. O estudo da palavra, irmão, conhecimento da Bíblia, é algo que a cada dia, quanto mais nós estudamos, mais nós descobrimos que nós temos que aprender. A cada dia que passa, há mais coisas a ser estudada. E como a Bíblia é viva, cada dia ela fala conosco numa área de nossas vidas e de uma forma diferente. Não há vários textos bíblicos que nós lemos e nós falamos, nossa, mas eu já li esse texto tantas vezes. E aí você vai ler e o Senhor te dá uma outra visão daquele mesmo texto. O pastor Isaías Quirino escreveu uma série de livros sobre o filho pródigo. Vários livros sobre o mesmo assunto. E quando você pega aqueles livros, antes de ler, você pensa assim, nossa, mas como pode ter tanto assunto sobre uma mesma passagem bíblica? Só que quando você começa a ler os livros, você vê a mesma passagem abordada de vários ângulos e trazida para a nossa vida hoje das formas mais diferentes. Então, uma das belezas da palavra do Senhor é isso. Ela pode ser aplicada em situações diferentes a cada tempo e ao longo do tempo nas nossas vidas. E para cada situação que nós vivemos, nós podemos tirar uma reflexão ou tirar um ensinamento da palavra do Senhor para as nossas vidas, a cada momento. Bem, mas o inimigo das nossas almas também conhece a palavra, não conhece? Como foi que Satanás tentou Jesus no deserto? E com a palavra. E como foi que Jesus respondeu à tentação? Com a palavra, né? Então ele conhece muito bem a palavra. Não sei se é Pedro, mas vai dizer que até os demônios creem e estremecem, né? Ele conhece a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra. E precisamos conhecer o nosso inimigo, o inimigo da nossa vida. Precisamos saber como ele age, precisamos saber como ele atua, precisamos saber como enfrentá-lo. Mas só há um jeito de enfrentar Satanás: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Conhecendo a palavra. Como nós vamos usar a armadura de Deus ali, se nós não conhecermos a palavra? Como nós vamos não ser enveredado ou nos deixar atingir pelo inimigo, se nós conhecermos a palavra? Nós até usamos algumas vezes aquela ilustração que fala sobre a nota de dólar, né? Como é que os especialistas entendem ou reconhecem quando uma nota é falsa e uma nota é verdadeira. Hoje, óbvio, gente, já tem aparelhos, máquinas específicas para você identificar isso. Mas quando não se tinha, e você tinha que identificar através de pegar uma nota verdadeira e uma nota falsa e analisar as duas. Aí, as pessoas dizem que é conhecer a nota verdadeira totalmente. Aí você não será enganado por uma nota falsa. A mesma coisa é referente à palavra. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, os ensinamentos falsos que chegam até nós não nos atingirão, porque você conhece a verdade. Ficar só estudando a mentira não vai fazer com que a gente conheça a verdade. E olha que hoje está muito fácil da gente ouvir de tudo, né? Todos os assuntos que nós quisermos, nós podemos conhecer, porque está ao alcance da nossa mão. Está aí no nosso celular. E nós podemos estudar sobre tudo ao mesmo tempo. Bem, quando a Jó vai dizer que quando Satanás respondeu para Deus que de onde você vem? E ele responde, eu venho de rodear a terra. Eu venho de passear por ela. Quer dizer, vaguear pelo mundo. Vaguear pelo mundo e observar atentamente as pessoas.
observar atentamente as pessoas, ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ao nosso derredor, procurando a quem ele possa atingir. A sua mente carregada de ódio torna ele o acusador, o adversário, que está nos acusando dia e noite diante de Deus e que busca uma brecha para nos destruir. Aí vem a frase que é uma frase totalmente de crente, né? Um jargão de crente: não dê brecha, meu irmão, não dê brecha, meu irmão, né? Nós não podemos abrir o espaço ou dar a brecha pelo qual o inimigo possa nos atingir. Essa é a maneira como nós vamos evitar ou afastar as ciladas do nosso inimigo. Não dar brecha. E olha que essa é uma frase bem de crente mesmo, né? Só nós usamos essa frase: não dê brecha, não dê brecha. Por quê? Porque ele vai usar um dos nossos sentidos para que o pecado entre nas nossas vidas. Quando a gente é criancinha, a gente canta na classinha aquela musiquinha, quando a gente era, que acho que hoje não canta, né? Cuidado, olho, boca, mão e pé, né? Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Pai do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado da mãozinha, cuidado do pezinho. Irmãos, agora muitas pessoas condenam esse cântico, porque diz que quando nós falamos isso para a criança, é como se nós disséssemos: olha, Deus está te olhando para te punir. Mas eu acho que é só quando ele é mal aplicado na vida dos nossos filhos. Porque senão ele é realmente aquilo. Olha, pezinho, cuidado onde você pisa. Isso não serve só para criança, isso é para nós. Olha, pés, onde nossos pés estão pisando? Ouvido, cuidado com o que você escuta, né? Que roda você está sentado, nem é mais. É o que você ouve no seu celular, que tipo de série você assiste, que tipo de filme você está vendo e ouvindo, que tipo de coisas você está aprendendo, sobre o que você está estudando, né? Cuidado que você olha, cuidado que você toca. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Volta exatamente para o básico, né, da nossa vida. Cuidado. O que está chamando tua atenção? O que te traz prazer? No que é que eu tenho prazer? No que é que eu tenho tido prazer? O que é que me satisfaz? E, irmãos, cada ano que passa está mais fácil de esconder o pecado. Uma prova é nosso celular e as coisas que nós assistimos. Se antes, e nessa parte, tanto é que aumentou muito o número de acessos à pornografia, porque está muito mais fácil. Está aí, e os homens são muito atingidos por isso, né? Está fácil, está ao alcance das nossas mãos, está dentro das nossas casas. E quanto mais o diabo conhece as áreas da nossa vida em que nós podemos cair, mais parece que o mundo está mais facilitando essas mesmas áreas. Nessas mesmas áreas está ficando mais fácil o acesso. Quanta coisa triste, quanta coisa infeliz que nós vemos. O aumento da pedofilia. Que coisas horríveis quando a gente vê falar de tráfico humano, né? Coisas que há muitos anos a gente não ouvia falar nisso. O tráfico de pessoas para mais diversos usos, tanto de órgãos humanos como para a prática sexual, escravas. Que coisa mais triste. Quando a gente ouve falar sobre o aborto, irmãos, quando é que ficou aceitável matar crianças dentro do ventre? E hoje nós vemos abertamente correntes que defendem essa prática. A defesa disso. O que era para ser chocante aos olhos de toda a humanidade, começa a ser natural. Não.
Começou quando? Começou quando se for decorrente do estupro, então pode. E olha como isso é astuto, né? Porque nós cristãos sempre aprendemos pela palavra que o aborto não era aceitável em situação nenhuma. Depois, como a legislação do país permite em caso de estupro, nós começamos a achar, em caso de estupro pode. Depois, permite em caso não sei do quê. Isso foi crescendo, isso foi aumentando. E nós, os cristãos, que deveríamos condenar em qualquer caso, começamos a achar normal. E agora chega no ponto que está. Pessoas defendendo o aborto até o momento antes, até o 8º mês. Olha que coisa absurda. E quando foi que isso se tornou normal? A gente não consegue entender em que momento. A gente vê a sutileza do inimigo. Vai de pouquinho em pouquinho, vai chegando, né? Vai acontecendo, vai mudando a legislação aqui, vai mudando a legislação em tal país, e aquilo vai se aproximando de nós. E quando vê, nós estamos envoltos em uma discussão que nem era para ser uma discussão, irmãos, porque nós não deveríamos matar crianças dentro do ventre, em nenhuma situação. E isso é muito triste. É muito triste quando nós não nos posicionamos, ou quando a nossa mente já fica em dúvida. Opa, peraí. Mas ela falou em situação nenhuma. Mas no caso tal eu acho que deveria. No caso tal eu também acho que deveria. Começou a pôr a nossa mente em dúvida. A nossa mente já ficou, opa, peraí. E agora? Eu trabalhei no CEPAS um tempo com um jovem menor aprendiz e tinha um aluno que faltava. Uma vez por semana eles tinham que ir no CEPAS para fazer as aulas. E esse aluno começou a faltar. E eu fui conversar com ele. Ele não me contou, depois ele contou. Ele tem uma irmã com síndrome de Down. 5 meninos entraram na casa, a menina é maior de idade. 5 meninos entraram na casa, estupraram essa menina, ela engravidou. Então, a mãe entrou na justiça, esses meninos foram presos, o juiz mandou fazer DNA para ver, né? E o juiz autorizou o aborto. E aí, nesses dias que ele faltava, era o dia que a mãe dele trabalhava de diarista, então ele ficava com a menina. E depois a gente acertou essa questão, tudo mais, porque senão ele ia ser retirado do programa. E aí eu falei assim, e ela vai abortar. Então, na minha mente, já estava a ideia, puxa, a melhor alternativa é que essa menina aborte essa criança. Imagina, uma menina, síndrome de Down. E aí ele falou, não, a minha mãe não quer que aborta. Eu falei, mas por que que não? Porque essa criança, ela é normal. A criança era uma menininha, nasceu, era uma menina normal. Essa menina vai cuidar da minha irmã quando a minha mãe morrer, porque era a menina com síndrome de Down. E a minha mãe é fruto de estupro. Então, eu pedi perdão para Deus naquela hora. Eu falei, Jesus, pensando, né? A melhor alternativa para essa menina é o aborto. E para a mãe, aquela gravidez foi uma esperança de quando ela partisse, essa menina teria alguém que cuidasse. Então, assim, a gente não tem nem noção dos propósitos de Deus na vida das pessoas. É aquilo de transformar uma coisa ruim numa coisa boa. No final, o pessoal lá do Monte Sião acolheu esse menino faz um tempo já. Isso foi antes da pandemia. O pessoal do Monte Sião acompanhou a gravidez e tudo mais, fizeram chá de bebê, deram cesta básica para a família. Eu nem sei como é que aconteceu depois tudo isso, mas essa é uma história que me impactou e mudou o meu conceito a respeito de aborto. Perfeito, Esther. E o que não falam para as pessoas antes delas tomarem a decisão de um aborto é o que será a vida delas após esse aborto, né? Durante muitos anos, eu soube de uma pessoa que ela tinha feito um aborto pouco antes de se casar. E depois de casada, e todo ano
uma época, sempre mesmo mês do ano, ela tinha sérios problemas emocionais, era internada, tinha que fazer uso de remédios fortíssimos. Era como se fosse uma depressão que só vinha em determinado mês, todos os anos. E ela ficou mais de uma década nessa situação. Tratava tudo quanto é médico e tal, até que um dia, já no desespero dela de não entender o que se passava, o Senhor mostrou para ela que aquilo acontecia todo ano no mês que ela abortou. Então, ela não tinha a lembrança daquele mês exato, né? Mas todo ano, e aí, lógico, foi todo um processo de arrependimento, cura, para que ela se libertasse dessa dor, desse sofrimento, e a saúde dela pudesse melhorar. Mas ninguém fala para essas mães o que acontece depois. E quando a gente vê aqui no livro de Jó mesmo, que Deus deu tudo em dobro para Jó, mas os filhos, o que aconteceu? Né? Por quê? Porque no mundo espiritual, os filhos, ele tinha aqueles filhos. Eles morreram, mas não deixaram de ser os filhos de Jó. Né? Então, existe um laço espiritual, nós, e hoje é Dia das Mães, né? Nós, mãe, com os nossos filhos, que não se parte e não parte numa mulher que mata o seu filho. Né? Então, isso é algo assim muito triste, essa atuação do inimigo na vida das mulheres. E, irmãos, já que falamos de aborto, como o inimigo tem atingido as mulheres, como o feminismo é usado para isso, como a mulher é cada vez mais atribulada, como essa liberdade que não é liberdade de ser o que quer ou de fazer o que deseja, está levando a sofrimento, a dor, a sobrecarga. Muita sobrecarga. As mulheres estão cada vez mais sobrecarregadas. Essa loucura da beleza, do corpo perfeito, né? Essa loucura de perfeição. As pessoas se deformando no rosto, no físico, para parecer algo que não é. Essa infelicidade, essa busca de algo que não está no exterior, que está no interior, mas que as pessoas vão buscando externamente. E a mulher sofre muito nessa área, porque procura se enquadrar num padrão criado pelo mundo perdido e que é um padrão inatingível, porque cada vez que alcança algo, vai querer melhorar ainda para atingir um outro algo. E nunca vai atingir. E nunca. E a infelicidade vai permanecer no íntimo, vai permanecer no interior das nossas vidas, da vida das pessoas. Né? Quando o evangelho puro e simples, quanto a palavra do Senhor, quanto a reconhecer-se valioso diante de Deus, aquilo que nós somos, aquilo que nós representamos. O sacrifício de Jesus foi por conta de nós, né? Por nossa vida, pela nossa salvação. É aquele lugarzinho dentro que só o Senhor pode preencher. E o mundo é incentivado a buscar de todas as formas possíveis. Ou busca na bebida, busca no sexo, nas festas, comprando coisas, as roupas de marca, de grife. Qual é a moda do inverno esse ano? Qual é a cor do inverno esse ano? Então, eu vou procurar me vestir de acordo com a moda. Se a cor desse inverno é tal cor, eu vou pôr aquela cor. Eu vou me assemelhar ao mundo. Eu vou parecer igual a todo mundo, quando nós somos chamados a sermos diferentes. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Vamos transformar o mundo. O Lúcio trabalha aí na área social. Como é difícil transformar o mundo, né, Lúcio? É difícil transformar o meio no qual nós estamos inseridos. Muitas vezes transformar os de dentro da nossa casa. Ser exemplo ou modelo para aqueles que estão
próximos de nós, já é difícil. Imagina algo que alcance o mundo. Mas nós somos uma comunidade pequena. Quando nós falamos da comunidade de cristãos pelo mundo, quantos bilhões nós somos? Nós não podemos transformar o mundo, né? A palavra fala muito do remanescente fiel, e vai falar muito do remanescente fiel no período apocalíptico. Quem são aqueles que permanecem fiéis, independente do que acontecer, né? O Espírito Santo está na terra por causa da igreja, por causa de nós. Ele está aqui para nos convencer do pecado, para ser o consolador. Quando a gente vê aqueles desenhinhos, quando é pequeno... Hoje eu não sei, né, gente? Eu não acompanho mais desenho de criança. Mas que tinha o demônio e o anjinho, cada um de um lado do ombro, né? E um falava no ouvido o mal, o outro falava o bem. É como se... né? Mas é muito real isso. Nós estamos todos os dias sendo atacados. E todos os dias nós temos que resistir. Há sempre uma flecha sendo lançada. E cabe a nós resistirmos. Cabe a nós evitarmos que essa flecha tome lugar e nos contamine. Todos os dias. Enquanto vivermos. Não estamos sozinhos. Sim. Exatamente. Sim. Exatamente. O Senhor está conosco todo o tempo. O Espírito Santo, Deus, está conosco, atuando e agindo na nossa vida. Todos os momentos. Nós não estamos sozinhos. Ah, sim. Não vamos esquecer de usar o microfone, gente, quem for falar. Lembrarmos que não estamos sozinhos. E interessante, quando nós passamos por grandes tristezas ou grandes dificuldades, o primeiro pensamento nosso não é achar que estamos sozinhos. É a primeira coisa que o inimigo usa. Olha, você está sozinho nessa. A gente pensa, como que eu vou sair disso? Qual que é a saída para isso? Mas nós não estamos sozinhos. Senhor, me livra disso. Senhor, qual é o caminho? Qual é a alternativa? Para que lado eu devo ir? O que eu devo fazer agora? Pergunte ao Senhor incansavelmente. Pergunte sempre ao Senhor. Que atitude eu tenho que tomar nessa situação? Como eu devo agir? E aí tome uma decisão firme, segura. Se o teu coração não está em paz, e esse também é um linguajar bem de crente, né? Esse é bem de crente. Se o meu coração não está em paz, não faça. Não vá adiante. Não continue. Não é o momento. Talvez Deus não está falando, não, isso não, eu não quero isso para você. Mas talvez Deus está falando, não é nesse momento, espera. Talvez tem coisa melhor depois, você não sabe. Jó não sabia o que teria. A confiança que Jó tinha em Deus, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha o livro de Jó. Não tinha ninguém lá para dizer, cara, Deus disse que você é o homem mais íntegro da terra. Então, não importa o que acontecer com você, Deus vai reverter isso. Não. Ao contrário, ele teve os amigos que estavam ali dizendo para ele o quê? Ai, Jó, você que é um pecador. E tantas outras coisas. Porque quantos capítulos tem ali dos amigos dizendo para ele, Jó, você fez alguma coisa errada. Porque se você não tivesse feito algo errado, não tinha acontecido toda essa desgraça sobre a sua vida. Não tinha. E o amigo mais velho, que é o que falou primeiro, então provavelmente ele era o amigo mais velho, foi o que tinha mais experiência de vida, né? Nós poderíamos dizer assim, foi o primeiro que Deus mandou advertir lá. Foi o primeiro, quer dizer, foi o que falou mais besteira. O que tinha mais tempo de vida, o mais velho, portanto, deveria ter mais experiência, mais sabedoria, foi o primeiro ali. E quando Deus mudou a situação de Jó? Quando ele intercedeu pelos seus amigos.
Aí ele podia ter dito, olha, esses aí só me fizeram passar mais raiva. Eu já estava em sofrimento, em dor aqui, e esses caras me fizeram passar mais raiva. Mas não, ele foi interceder pelos seus amigos. Quando ele pedia pelos seus amigos, Deus reverteu a situação dele. Sabe, gente, quando a gente fala muito sobre coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente queria muito mudar isso, né? A gente queria, no mundo perfeito, que nada de ruim acontecesse com pessoas boas. E aí nós nos incluímos, quando nós achamos que somos muito bons, né? Ah, mas eu sou top, eu sou muito bom. Então nós achamos que somos intocáveis. Ou achamos que somos tão bons no que fazemos que ninguém pode ser melhor do que nós, né? Isso às vezes, num instrumento que tocamos, eu sou o melhor, ou eu sou a melhor nisso, ninguém é melhor do que eu. Portanto, eu tenho que estar em todas as escalas. Regiane, é você que faz escala? Ah, não, eu sou o melhor nisso, então a Regiane tem que me pôr em toda a escala. Vamos supor que a Nídia diga, eu sou a melhor professora da EBD, então eu não aceito que tenha uma escala que eu não esteja. Já pensou, irmãos, que vida medíocre que seria a nossa? É que a nossa igreja é muito abençoada. Nós temos excelentes professores, não é, irmãos? Graças ao Senhor, nós temos muitos bons professores aqui, bons pregadores, nós temos muita gente preparada para evangelismo pessoal, para testemunho de vida, para atuação em todas as áreas que nós temos aqui. Graças a Deus, essa igreja sempre foi uma igreja muito abençoada nessa área. Então, às vezes, seja mais fácil da gente se engrandecer. Nossa, mas eu prego tão bem, por exemplo, alguém poderia falar, eu prego tão bem, eu não aceito se eu não estiver na escala. Eu não aceito se isso não for eu. Eu sou a melhor para cozinhar. Não sei, isso nunca vou ser eu, né? Mas eu sou a melhor na cozinha. Como que vai ter um evento e eu não fui escalada? Como assim? Eu não aceito. Ou também, não é nem a questão de ir na escala. Eu toco bem no louvor. O dia que eu não toco, eu não vou, porque eu não gosto que aquele irmão toque. Não, o dia que a Nádia for dar aula, eu falo melhor que ela, então eu não vou assistir a aula dela. Então, também isso é uma questão de humildade. O evento que eu faria melhor que aquela pessoa, então eu não vou, ou não vou ajudar, ou não vou participar. Exatamente. Isso é bem do nosso mundo moderno. Irmãos, já que nós estamos falando disso, das coisas que o inimigo usa e que nós pecamos através disso, quando nós estamos aqui é uma igreja com cadeiras confortáveis, mas a maioria de nós cresceu em igreja de banco de madeira, banquinho de madeira, desconfortável totalmente. Mal tinha um ventilador na igreja da qual eu vim. Nós temos ar-condicionado. Mas se for fulano que vai pregar, o culto está demorado. Mas se for a equipe tal que vai estar no louvor, eu não gosto, né? Usamos as mais variadas desculpas. Às vezes, pessoas chegam dentro do templo achando que o ambiente tem que ser perfeito para que eu seja agradado. Eu que vim assistir ao culto. Mas qual é o objetivo do culto? Adorar ao Senhor. É adorar a Deus. E se o nosso culto fosse inteiro aqui, ajoelhado, sentadinho no chão, ou como vive a igreja perseguida pelo mundo, onde eles adoram, irmãos. Às vezes a gente fala, ainda se adora em templos, ou em caverna, ou em buraco. Talvez alguém aqui no Brasil pense, isso não existe mais, mas isso existe pelo mundo. Isso ainda existe. Essas pessoas estão se reunindo, descumprindo a lei do país, podendo ser presos e mortos, e são, levando suas crianças para dentro desses ambientes, sendo que até as igrejas, por exemplo, na China, as que têm autorização para funcionar, é proibido menor de 18 anos, né? A fase em que se aprende a palavra
que é incutida a palavra, a fase que é proibida, e essas pessoas estão ali pagando um preço de morte para se reunir em adoração. E a igreja no Brasil se senta confortavelmente em ambientes bonitos, arejados, com o ar tem que estar bem geladinho, porque também se o ar não estiver bom, eu também não consigo ficar naquele ambiente. E nós estamos adentrando templos achando que é para o nosso bem-estar. Quase o nosso louvor e quase a nossa adoração. É como se as pessoas fizessem um favor de estar ali. Porque já passou aquela fase, já vão à igreja como evento social. Eu acho que essa fase já está até passando. É como se eu fizesse um favor a Deus de estar naquele local. Olha como isso é tudo sutil, irmãos. Isso não mudou da noite para o dia. Isso foi acontecendo devagarzinho, né? De pouquinho. Ah, Nádia, mas sempre existiram belos templos. Sempre existiram belos templos. Mas quando foi que o nosso conforto pessoal virou o ponto central em que a pessoa escolhe uma igreja para fazer parte? Quando? Irmãos, cada vez que eu amo o templo neste local. Isso, os irmãos, se alguém me perguntar, deveria comprar um lugar maior e ir para um templo bem grande em outro lugar? Irmãos, eu amo esse lugarzinho aqui. Então, o meu voto em assembleia já seria contra, mas independente de onde a igreja estiver, eu vou estar reunida, é claro. Mas cada vez que eu ouço... Ah, sim, pode ampliar para todos os lados, com certeza, não tirar do lugar. Mas, irmãos, cada vez que eu ouço uma discussão sobre estacionamento, mas não tem lugar de estacionamento. Irmãos, eu fico lembrando do meu pai e da minha mãe contando como que os irmãos iam para a igreja na época deles. Subia todo mundo na caçamba de um caminhão para atravessar quilômetros de estrada de terra para chegar no templo. Esther está dizendo que fez isso. Irmãos, quantos andavam quilômetros a pé na terra, arrastando as criancinhas pela mão, quando não tinha uma carroça para pôr as crianças em cima da carroça e ir andando, para chegar no local de adoração. Bicicleta, depois a bicicleta, né? Irmãos, eu fico ouvindo as discussões sobre estacionamento e fico pensando, irmãos, às vezes nós moramos 3 quadras da igreja e vamos de carro. Nídia, ergue a mão. Josias, ergue a mão. Moramos, irmão, eu estou só fazendo. Moramos do lado da igreja, paramos nosso carro aqui e ainda queremos parar com uma distância enorme do outro irmão, que vem para o mesmo lugar que a gente, que dá para encostar um carro no outro, que cabe mais uma vaga, mas nós queremos ainda distância, porque se eu quiser ir embora, tem que ter facilidade para manobrar meu carro para ir embora. Sabe, irmãos? Então, assim, eu acho pequeno essas discussões, né? Tão pequeno. Irmão, se não dá para ir a pé, estaciona o carro 2, 3 quadras e anda um pouquinho, e nós não vamos morrer por causa disso, né? Isso não vai ser isso que vai nos impedir de nos reunirmos para adorar o Senhor. Se o ar não funcionar, se não tiver energia elétrica, não importa, irmãos. Pode ser que a gente ainda pegue uma fase, não sabemos o que será do nosso país, que a gente nem possa nos reunir em templos. E aí? Quanto de nós teríamos coragem de nos reunir escondido? Quantos? Quantos? Eu não vou correr esse risco. Quantos? Nós ainda temos o privilégio de ter a Bíblia em qualquer linguagem que a gente quiser. Não precisamos nem ir comprar nos locais que vende Bíblia. Podemos pedir pela internet. Olha, eu quero uma Bíblia na linguagem tal, uma Bíblia na linguagem tal, uma Bíblia da mulher, uma Bíblia do homem. Por sinal, a Bíblia que eu estou usando nos comentários hoje é a Bíblia do Edir Macedo, que tem os comentários que eu gosto muito, eu tenho várias, e cada aula eu vejo os comentários e uso aquele comentário. Uma letra grande, eu gosto. Nós podemos escolher o tamanho da letra da Bíblia. Nós podemos escolher a linguagem. Essa palavra
essa palavra está em desuso, então deixa eu usar num texto uma linguagem que todos entendam. É mais fácil trazer numa linguagem que todos entendam do que explicar o significado da palavra lá atrás, né? E essa semana eu ouvi uma pessoa ensinando que nós temos que ter pelo menos uma Bíblia nas nossas casas, da linguagem uma Bíblia mais antiga que a gente achar. Por exemplo, as Ferreira de Almeida, lá do começo. E eu fiquei pensando, mas, gente, por que será que ele está falando que tem que ter? E depois eu fui entender, lógico, estudando o assunto inteiro. Porque quanto mais vão atualizando as linguagens da Bíblia para trazer para a linguagem moderna, talvez a gente perca o que o Senhor realmente quis dizer naquele versículo que está lá na João Ferreira de Almeida de 1970. Cuidado, analise as traduções, veja exatamente o que está querendo dizer. Olha, todos nós conhecemos os 10 mandamentos, mas não matarás, era não matarás mesmo? É não matarás? Quem souber pode falar. É não matarás o mandamento? Não é. Não assassinarás, que é diferente de não matarás. Não assassinarás. E aí? Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença, irmãos? De não assassinar e não matar? Explica, Não posso, que eu vou defender a ideia de John Piper, os irmãos vão se escandalizar. Quando você assassina, você faz sem motivação legal, sem autorização legal para fazer uma coisa dessa. Matar é sob qualquer circunstância. Quando um Estado tem pena de morte, por exemplo, ele não está assassinando. Ele está aplicando a lei e tirando a vida de alguém. Eu sei que, para a maioria das pessoas que é contrária à pena de morte, isso parece uma diferença que não existe, né? Por exemplo, a legítima defesa. A legítima defesa, às vezes, implica tirar a vida do outro. Isso não é assassinar. Por isso, até que a pessoa pode ser absolvida se isso acontecer. Isso é a diferença, né? Quando há uma legalidade no tirar a vida de alguém. Há uma motivação justa para que isso aconteça. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, tirar a vida de alguém? A guerra, por exemplo, na defesa da nossa vida, na defesa da nossa família, na defesa da nossa propriedade, mas não vamos entrar nisso aí, né, irmãos? Não vamos entrar. Mas estude a palavra, não fique apenas nas versões atualizadas. Vá lá nos textos mais antigos, guarde pelo menos uma Bíblia bem antiga na sua casa, sabe aquela que a sua mãe tinha, sua avó tinha, não sei? Isso, guarda pelo menos uma, e quando você pegar umas versões muito novas, opa, peraí, deixa eu ir lá numa linguagem antiga, vamos ver se a tradução que foi feita agora, ou a atualização das palavras que foi feita, bate com esse entendimento ou não bate, né? Irmãos, o nosso inimigo é sutil, sejamos sutis quando vamos ouvir, quando alguém está pregando, quando alguém está falando, quando alguém está ensinando. Estude a Bíblia. Hoje está muito fácil, irmãos. Pergunta para o Google aí, que versículo tal, ele vai dar um significado. Aí você vai para a palavra, vê o que fulano pensa, o que fulano explica, o que ciclano explica, peguem bons nomes e estude a palavra. Mas que ela esteja dentro de nós, para que o nosso inimigo, a nos atacar, nós tenhamos a palavra para nos defender. E nós saibamos exatamente o que o Senhor, nosso Deus, disse para nós através da Bíblia. Qual é o entendimento? Qual é o posicionamento que nós devemos adotar? E sabe, irmãos, por mais difícil que possa ser, posicione-se. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Então, nós temos que nos posicionar. O mundo tem que saber exatamente a quem nós pertencemos. A Deus ou ao inimigo das nossas almas. Mas o mundo tem que saber a quem nós pertencemos. A pior espécie de pessoa é a que fica em cima do muro.
Porque, na verdade, estar em cima do muro já é tomar um lado, né? E é o lado errado. Então, posicione-se. Que as pessoas que convivam com você saibam exatamente o que você pensa, como você age e qual será a sua reação diante de tudo o que o mundo vem sofrendo, tudo que o inimigo tem feito. Mas vamos sempre ter em mente que nós, a igreja do Senhor Jesus, é vencedora. Nós reinaremos com Ele nos céus. É por conta de nossas vidas que o Espírito Santo está aqui. O nosso inimigo está de todo derrotado e será lançado no lugar que foi criado para ele, que é o inferno. Que foi criado para ele. E lá ele será lançado. Mas enquanto ele está aqui, que nós possamos resistir aos seus ataques. E que nós possamos levar as pessoas a conhecerem o nosso Deus, para que possam serem tiradas da condenação eterna. Vamos ficar em pé para a gente orar? Eu vou pedir para a Marli orar, encerrando a escola dominical. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela liberdade que temos de chegar aqui à Tua casa de oração, em comunhão com os irmãos e aprender, Pai, olhando, orando, buscando, Pai, mais da Tua verdade, da Tua palavra que nos liberta, que nos ensina. Obrigada, Pai. Obrigada por vidas como a Nádia, que se dispõe, Senhor, a nos ajudar a entender um pouco mais a palavra nos estudos, incentivarmos, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, como sal e luz desta terra, Pai. Realmente buscar conhecer a verdade cada dia mais, para que nós sempre estaremos preparados para o dia mau, porque ele virá, Pai. E a Tua palavra nos diz também que o Senhor não nos enganou, que nesse mundo nós teríamos aflições. E temos, Pai. E precisamos, Pai, sempre, no nome de Jesus, saber e crer que o Senhor é conosco através do Teu Espírito Santo e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa Teu povo nesse dia. Eu te peço isso no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Amém.